ouvintes, que até mandou mensagem para aqui, muitos colegas que estavam achando que, na verdade, o Putin estava blefando. Na verdade, ele não estava com brincadeira, né? E aí? É verdade, né? A gente, no mundo das relações internacionais, a gente faz previsões, às vezes relações internacionais têm um pouco de futurologia, mas são sempre decisões racionais, são situações que demandam algum tempo para que sejam levadas a cabo, e essa foi mais uma delas, né? Está sendo porque está em curso, né? É um fato que a história está acontecendo na nossa frente. Pois é, Vitor. Já a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para você, mas antes, né, o Fábio vai passar aí o contato da rádio, eu abri também para você, caro ouvinte, que está à nossa escuta, fique à vontade para fazer os seus questionamentos, suas perguntas para o Vitor nessa noite. Fábio? Olha só, para quem quer entrar em contato conosco, é só ligar no 3622-1424 ou 9824-8600, o WhatsApp da Rádio Cidade FM, Feira de Santana, para conosco. Então, vou fazer logo a primeira pergunta para o Victor. Ô, Victor, você acredita que a Ucrânia realmente já está dominada pela Rússia, como alguns noticiários internacionais estão divulgando? Nem todos, né? Alguns já estão divulgando isso. Mas, outra pergunta, né? Já mando duas ao mesmo tempo. Você achava que a Ucrânia ia ser vencida tão rápido assim, já que ela passou pelo treinamento militar tão avançado? Bom, agradeço a pergunta do nosso amigo ouvinte. Bom, respondendo a primeira pergunta, depois de um dia, vamos dizer assim, agora está se cumprindo um dia, né, de conflito, o presidente ucraniano afirmou que foram 137 baixas do lado ucraniano entre civis e militares. São perdas de vidas, isso é irreparável, mas até o momento se percebe que tem sido uma perda baixa, por um lado, né? E, enfim, que não exclui a gravidade da situação. Por outro lado, se nós formos olhar um mapa dos ataques russos à Ucrânia, a gente pode perceber claramente que é uma ação que já foi desenhada há um tempo. Não me parece que seja uma incursão militar que foi pensada em 15 dias, em 20 dias, 2 semanas, não. Me dá a impressão de que é algo que já existia há algum tempo, porque o ataque, na realidade, começou um pouco antes dos primeiros bombardeios, dos primeiros envios de tropas, porque a Rússia desestabilizou toda a parte de internet da Ucrânia. Então, só aí você acaba com as telecomunicações. A comunicação fica problemática. Então, aí você já corta o fluxo de informação e dá tempo para que as suas tropas que estão posicionadas ataquem ou então promovam ofensivas de quando ninguém espera. Então, começa por aí. E a Rússia é notadamente conhecida por manejar muito bem essa questão da parte informacional, né? Então, assim, não sei dizer ao certo se realmente, com o tempo, a Ucrânia vai cair nas mãos da Rússia totalmente, mas Kiev muito em breve vai ser cercada e o tempo vai dizer. Bem, meu Fábio. Pois bem, eu estava aqui, eu estava ouvindo o noticiário logo cedo que eu saio para trabalhar, e aí estava ouvindo a Jovem Pan, né, noticiário, e tinha também um especialista como você, como o senhor aí, doutor Vitor, analisando, de certa forma, a questão também das sanções, as sanções econômicas. Eu queria que o senhor pudesse estar dando um parecer com relação a como é que fica, na realidade, Alemanha, Itália, como grandes potências ali, e também o que é que respinga para o Brasil, no caso, essas sanções econômicas. Essa questão toda do globo, enquanto, digamos assim, freio, exportações, importações, por assim dizer. Bom, no que diz respeito às sanções econômicas, no momento é a arma que tem sido utilizada contra a Rússia.
ao promover sanções econômicas, e existem várias, existe um rol de formas de você impor sanção econômica a um país. O que tem sido feito em relação à Rússia é tentar excluir ela do mundo bancário, tentar excluir ela da rede de pagamentos. Isso é uma forma inicial de você atacar um país. A Rússia é um país que sabe contornar a questão da sanção econômica, é um país que se vê às voltas com esse tipo de ação, né? Então, resta ver até que ponto vai ser levado a cabo realmente a questão das sanções econômicas, né? Como a Rússia vai sofrer isso de fato. Já no que diz respeito à questão brasileira, o que há de mais urgente, eu penso, é o preço do barril do petróleo. Ontem mesmo já fechou mais de $100 o barril, e é um problema que pode trazer outro aumento expressivo no petróleo do Brasil, né? Se trazendo na gasolina que a gente paga. E, enfim, o outro problema também pode ser um problema de abastecimento de alguns alimentos, já que a Rússia também é um fornecedor de certo tipo de alimento. E isso é muito importante para o Brasil, né? O momento que acontece é que as bolsas de valores caem todas, quem investe dinheiro passa a guardar esse dinheiro ou a procurar um investimento que seja mais seguro, que não seja tão arriscado. E, enfim, isso tem efeitos no mundo todo, né? Inclusive para o Brasil. É um país que até o momento tem relações diplomáticas boas com a Rússia. O presidente brasileiro esteve na Rússia recentemente, mas também possui relacionamento bom com a Ucrânia. Na sua perspectiva, já para completar, na realidade, para fazer uma amarração com a minha primeira pergunta, como é que o senhor analisa, então, qual é o posicionamento do Brasil enquanto diplomacia, enquanto realmente ele vai estar, digamos, direcionando-se para que lado, digamos, vai estar fazendo coro com os Estados Unidos, que também, de alguma maneira, com a OTAN, digamos assim, ou o Brasil se mantém, em um primeiro momento, neutro, tentando uma via diplomática, a embaixada lá na Ucrânia. Como é que o senhor vê esse quadro aí? Bom, eu posso, assim, a neutralidade é o melhor caminho, mas uma neutralidade que faça apelo à paz, porque existe uma neutralidade em que você dá de ombros e existe uma neutralidade em que você não toma partido, mas faz menções a que pare com os ataques e que se busque o diálogo. Honestamente, eu acredito que a segunda opção é melhor, porque o Brasil, felizmente, é um país que possui relações diplomáticas estáveis com a Europa como um todo, e também com a Rússia e a Ucrânia. Então, pode ser que o Brasil venha a ter um problema muito sério no que diz respeito à questão de petróleo, a questão de combustível no Brasil. Pode ser que isso se afete, e muito possivelmente vai ser afetado. Mas, no que diz respeito ao trato diplomático, não se deve buscar um tomar lado. Em 2014, na questão da Crimeia, o Brasil fez exatamente isso. O Brasil não se meteu na situação, apenas disse que, enfim, os ataques deveriam ser preservar a vida humana, observar-se os direitos humanos. É como se fosse algo padrão, né? E eu acredito piamente, tendo em vista o que o presidente hoje falou, que a postura adotada pelo Brasil vai ser essa. Vai ser uma neutralidade, porém uma postura em busca da paz. Né? Fábio? Tem, sim. Uma pergunta primeiro minha. Boa noite, tudo bem? Uma pergunta interessante que vem hoje, ouvindo todos esses rumores, etc. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ela fala sobre, escatologicamente, ela fala sobre essa questão de rumores, né, de guerras e tal. É evidente que uma paz, para se estabelecer uma paz, segundo o governo do Anticristo, é preciso que venha esses rumores de guerra. O próprio Jesus havia profetizado sobre isso. E nesses rumores de guerras, muitos efeitos podem vir sobre o mundo inteiro, porque
um país, não sei se você concorda comigo, mas um país depende do outro, inclusive economicamente. Está sem áudio? Não, só não consigo ouvir ele bem. Ah, não está conseguindo ver bem. Ele está na técnica. Está me ouvindo bem agora? Consegue ouvir agora? Peça para ele falar aí. Fala mais um pouco. Consegue me ouvir agora, não? Tá melhor, melhorou. Melhor. Pronto. Deve ser o microfone. O que eu quero falar sobre isso, a minha pergunta sobre essa questão, é que, assim, você falou da questão da economia. Economicamente, causa um efeito, etc. e tal. E falando da questão escatológica, não sei se você concorda, antes que venha uma paz, se estabeleça uma paz, que os países estão falando de paz. Então, em paz, paz tem que ter paz, não pode ter esse conflito. O Brasil não se posicionou direito, a França. O país é um Brasil. O Brasil, na verdade, é um país fraquíssimo nessa questão assim, de armamento. É a minha opinião, não sei a sua também. O Brasil não tem tanto armamento como a Rússia, por exemplo, China, Israel, como ele não conhece muito bem. Então, talvez seja até por isso que o Brasil não se posiciona muito. Mas, não sei se você concorda comigo, é um efeito dominó. Se tiver um problema mais estendido na Rússia, com a Rússia e com a Ucrânia, vai afetar todos os países. Então, a minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, essa confusão, essa guerra se estendendo, vai realmente atingir todos os países de uma maneira mais veloz ou não? A sua opinião, qual é com relação a isso? Obrigado pela pergunta. Guerra mundial, né? É um problema à escala global? Sim, sem sombra de dúvida. A questão toda é a gente ainda não ter uma visão assim certa de quanto tempo vai durar. Pode ser uma incursão que dure 2, 3 semanas, pode, mas pode acabar envolvendo outros países, pode. Enfim, há destacamentos militares mais próximos ali de outros países, inclusive da OTAN. Então, a situação pode escalar, né? A gente não pode perder de vista as inúmeras variáveis. O que se deve levar em consideração é que a Rússia tem a Europa nas mãos no que diz respeito a fornecimento de gás natural e outros bens, outras commodities. Enfim, talvez a Europa pense 2, 3 vezes antes de embarcar numa ofensiva capitaneada pelos Estados Unidos, porque eles vão sentir na pele de modo muito rápido. O que vai acontecer é que o preço do gás natural vai subir para a estratosfera, talvez o fornecimento desse gás seja um problema muito sério para a Europa, né, onde o inverno é forte. E, enfim, né, são questões que não se podem perder de vista, né? Já que diz respeito à questão do Brasil não ser um país muito forte em armamento, se deve ao fato de que, felizmente, nós vivemos um tempo de paz no Brasil. A história do Brasil só conta uma guerra, que foi a Guerra do Paraguai, e há mais de 200 anos. O Brasil é o país da paz. Felizmente, a gente tem a gente pode... por isso, então, que o Brasil, na sua opinião, não se preparou para esse tipo de guerra, ou estou errado nessa questão? A realidade é que a gente vê qual é o preparo hoje do Brasil no que diz respeito às Forças Armadas. É muito mais para dar um apoio interno ao país, vamos dizer assim. Aconteceram essas coisas tristes agora em Petrópolis, o Exército está dando apoio. Então, o Exército é muito mais preparado no Brasil para esse tipo de situação operacional. No que diz respeito à defesa, eu imagino que, enfim, imaginando um cenário, Brasil e Rússia, eu acredito que pouquíssimos países no mundo teriam como se defender de uma ofensiva russa. É realmente um país cujo poderio militar é fora de série, né? Então, enfim, eu acredito que as circunstâncias históricas, políticas, teriam feito que o Brasil tenha optado por outra via. Ok. Ô, Vitor, mais uma pergunta aqui, e essa eu quero fazer aqui em nome dos ouvintes. Na verdade, essa pergunta é que está mais circulando, né? Na verdade, o pessoal está perguntando até mais por medo
Acho que você já sabe qual é. Estaria a humanidade, o planeta Terra, né, a um passo de uma terceira guerra mundial? Eu acho que essa pergunta foi feita muito durante o dia, né? Mas eu acho que o pessoal aguardou até esse momento no programa. É isso mesmo, pessoal. Então, uma pergunta, manda ver aí. Uma pergunta que, enfim, um conflito à escala global, eu imagino que não. Por uma série de fatores. Enfim, a Rússia me parece que já se preparava há muito tempo para um tipo de incursão militar dessa ordem. Por outro lado, eu também vejo que já esperava-se que fosse acontecer sanções econômicas. A Rússia sabe lidar com a Rússia sabe o que é uma sanção econômica. Não é a primeira vez que a Rússia vai passar por sanção econômica. Agora, eu não digo que seja uma questão de uma terceira guerra mundial também, porque para os Estados Unidos a situação tomou uma outra figura. Recentemente, os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão. A Rússia foi um dos primeiros países a procurar um diálogo com o governo talibã do Afeganistão. Enfim, talvez a Rússia faça um cálculo de que os Estados Unidos hoje não tenham mais o mesmo poderio, o mesmo interesse que tinha há alguns anos atrás. E a própria pessoa do Joe Biden hoje sofre muito mais críticas em relação a isso. Seja pelos problemas internos da política americana. Esse ano vai ter o que eles chamam de eleições de midterm, que são as eleições que ocorrem no meio do mandato presidencial, eleições gerais nos Estados Unidos, e talvez uma falha na ação militar, no trato diplomático da situação, denuncie uma perda do Biden no que diz respeito a assentos no Congresso americano, e o presidente americano, sem o apoio expresso do Congresso, não faz muita coisa. Por outro lado, eu vejo que a Europa olha para a situação com esse olhar do que eu disse anteriormente, de ver a Rússia como um fornecedor de commodities, como um fornecedor de combustível. Então, de certa forma, a Europa também depende da Rússia. Agora, resta saber em que pé tudo vai dar. A China também ganha com isso, por incrível que pareça, porque desestabiliza-se, assim, de certa forma, os Estados Unidos, e se os Estados Unidos sofrem, a China ri. Então, para a China também tem esse jogo. Enfim, eu acho que o amigo ouvinte consegue ter uma ideia, mais ou menos, de um jogo intricado de poder que é a geopolítica, que são as relações internacionais. Porque algo que acontece no leste da Rússia acaba tomando proporções gigantescas que atingem o mundo todo. Enfim, então são questões que a gente deve pensar. Eu, honestamente, não imagino, não sou partidário da ideia de que haverá uma terceira guerra mundial. Contudo, eu vejo que é realmente o início de uma nova ordem mundial. Isso eu não tenho dúvidas. Ok. Tem ouvinte aí, Fábio? Vamos dar preferência aos ouvintes. A Luciana, ao ouvir você em Marinho Feira, aqui em Santana, disse o seguinte: o que está acontecendo, na sua opinião, é um ensaio para o estabelecimento do governo do anticristo, já que a pandemia foi um grande ensaio, na minha opinião. O que você acha disso? Talvez a pergunta já fuja um pouco do escopo da minha área de atuação, né? Mas eu acredito que, sem sombra de dúvidas, toda guerra, na verdade, é um motivo de preocupação para o mundo. Enfim, torço e rogo para que a situação se normalize, que as perdas humanas, as perdas físicas sejam as menores possíveis e que a diplomacia se faça presente. Eu penso, estou seguro de que hoje, no âmbito da política internacional, a agenda diplomática ainda tem um espaço muito forte, consegue desatar esses nós, né? Consegue impedir a guerra ao máximo possível e conter ânimos. Ô, Vitor, no caso, a China, geopoliticamente, se unindo com a Rússia, né? A China, que, se eu não me engano, é a segunda maior economia do mundo, né?
junto com a Rússia, que é o segundo maior poderio militar. Mas a China é um aliado da Rússia. Ele já declarou isso. Então, será que eles não estão forjando um governo, uma nova ordem mundial diferente da que nós conhecemos, tendo os Estados Unidos como liderança? Como é que você vê isso aí? Porque já são 3 potências hegemônicas, né? Em relações internacionais, quando a gente se refere à nova ordem mundial, na verdade, a gente se refere a uma mudança de status quo na política internacional, não do modo de que haverá um governo único, de que haverá a imposição de uma lei universal para todos os povos. Não é isso. Em outras palavras, amigo ouvinte, é como se a nova ordem mundial fosse como quando muda a banda e muda a música. Vamos colocar assim de uma forma bem clara e lúdica para que vocês entendam que quando nós falamos em nova ordem mundial e em relações internacionais, nós nos referimos a isso. E, de fato, hoje, quando a gente para olhar, os Estados Unidos não têm aquele poderio que tinha há poucos anos, por inúmeros fatores, e realmente a China, hoje o país que, enfim, é o maior parceiro econômico do Brasil, por exemplo, e a China hoje é um polo e possui uma envergadura econômica, talvez não militar ainda, mas econômica, que se sobressai no ambiente internacional. E a Rússia ganha com isso, porque a Rússia também recebe investimentos chineses nesse sentido. Me parece muito leviano achar que a Rússia vai se envolver numa questão militar dessa, que envolve muito dinheiro, e a Rússia é um país que passa por alguns problemas financeiros sérios, sofre sanções repetidas vezes, e, enfim, não me parece que a Rússia entra nisso sem o apoio financeiro de alguém por trás. Eu imagino que seja dinheiro chinês, sinceramente, né? Então, eu vejo que talvez surja uma nova ordem, mas uma nova ordem que talvez coloca em xeque a nossa ideia de Ocidente. Porque quando Putin fala sobre as questões do que aconteceram anteriormente à Ucrânia, a uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, ele falava como se fosse uma ingerência do Ocidente. Então, é também um jogo semântico, é um jogo de palavra. Quando ele diz que é o Ocidente, na verdade, ele está indo contra uma região do globo terrestre, que aí a gente pode ter inúmeras outras concepções a respeito do que é o Ocidente, do que não é, mas me parece que talvez essa ordem mundial que surge agora é uma ordem mundial que diz respeito a justamente isso, a uma mudança na lógica de poder. Ok. Antes de passar aqui para o Valnei, quero mandar um alô aí para Cristiano, Andréia, da Fight, e também para Cícera e sua família, que estão à nossa escuta. Todos aí ouvindo o programa A Voz de Israel. Só gente boa. Cristiano, né, que já é um ouvinte ácido aqui do programa, diz que o som está um pouquinho baixo, mas o Fábio aqui acho que já resolveu a questão. Está baixo o volume, né, do Cristiano, lá do... Ele disse que melhorou mais agora, acho que é isso. Ok. É normal isso aí, viu, Cristiano? Vai para o rádio, moda antiga. Ok. Feira de Santana. Se tivesse uma ligação normal, estaria uma qualidade muito maior. Então vai para o rádio, meios antigos. Hein, Vitor? Porque ele está para a internet, é isso mesmo. É bom que ele volte para o tradicional. O tradicional da função. Eu gosto demais do tradicional. Vamos lá. O comentário do nosso amigo, ele falou assim, que se os Estados Unidos tivessem sobre o poder de Trump, jamais Putin invadiria os Estados Unidos, né? Se fosse um cara no nível de Trump, por exemplo, não invadiria. Invade a Ucrânia, na opinião dele aqui, porque a Ucrânia é um país fraco. Então, um exemplo, o que ele está comentando aqui, ele é doido, mas não tanto para invadir um cara
com o Trump, mas talvez até se Trump tivesse sendo o presidente dos Estados Unidos atualmente, ele não invadiria a Ucrânia, porque Trump talvez sairia em defesa da Ucrânia. O que é que você acha com relação a isso? E aí, Vitor? Eu gostei muito da pergunta do colega, agradeço a ele. Exatamente. Hoje cedo eu comentava com os amigos da instituição a mesma coisa. Eu comentei com eles assim mesmo. Eu falei, galera, enfim, né, o mundo de hipóteses é enorme. A gente não tem uma bola de cristal, né, para dizer como seria. Mas eu falei a eles que algo me dizia muito claramente que se o Trump fosse presidente, isso não aconteceria. Não sei dizer se talvez política dele, porque a verdade seja dita, não é promovendo uma defesa do Donald Trump, mas o Trump não promoveu uma guerra no mandato dele. Verdade. Mas e também tem a questão do pulso firme também, né? Além de ser um bom negociador, né? Atrair a atenção. Exatamente. Ele tinha boas relações com o Putin. Mas ele também tinha pulso firme, né? Tem essa questão. O Trump não era de conversar. O Trump, ele não fala muito. Exatamente. Talvez seja assim, isso, né? Eu acho que o amigo ouvinte aí deve se lembrar da época em que tinha toda aquela conversa de que a Coreia do Norte ia atacar os Estados Unidos. E terminou-se com o Trump e Kim Jong-un se encontrando. É isso aí. Entendeu? Então a realidade é que essa forma de negociação do Trump é uma forma de negociação, como eu posso dizer assim, é uma forma de negociação de barganha mesmo. É como se ele estivesse se mostrando, com uma mão ele está mostrando a raiva que ele vai atacar, mas com a outra mão ele está dizendo assim mesmo, olha, eu te ofereço isso para que eu não faça aquilo. E se eu fizer isso, eu não vou mais te dar a opção disto aqui. Então, enfim, eu acho que existem muitas outras visões a respeito disso. Eu, sinceramente, acredito que tal situação não aconteceria se o Trump fosse presidente. Bem colocado. Mais alguma pergunta aí, Fábio? A pergunta da Juliana, que ela perguntou, ela tem acompanhado os passos desses noticiários, e ela perguntou o seguinte: então, eles invadiram a Ucrânia porque o presidente atual é um cara frágil, fragilizado como o Biden, na sua opinião? Boa pergunta. Da realidade, não acredito que isso se deva a uma característica pessoal do governante, né? Como eu disse anteriormente, poucos países no mundo têm como se defender de uma ofensiva russa. O que a gente tem que deixar entender é que, para o russo, isso lida com o nacionalismo. Um dia, Ucrânia e Rússia foram um país só. Então, desde o fim da União Soviética, há pessoas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, que achavam que a criação da Ucrânia tinha sido uma criação superficial, que haviam partes que haviam ficado no território ucraniano que, em realidade, deveriam ter ido para o Estado russo, e vozes que diziam que toda a Ucrânia deveria ter ficado na Rússia. O Império Russo, na realidade, surgiu em Kiev. Então, o histórico entre os dois se assemelha muito. E, enfim, a questão é que essa investida do Putin, ela tem, eu digo, respaldo no sentido de apoio popular, tanto de quem é apoiador dele, quanto de quem é detrator dele, né? A gente sabe que detrator de russo é meio difícil ter, porque, enfim, né? Às vezes ou outra aparece alguém envenenado, alguém some. Mas, enfim, o nacionalismo russo é algo que tem que se levar em consideração no que diz respeito a essa ação militar. Não acredito que tenha a ver com o presidente ucraniano Zelensky ser fraco politicamente, porque, enfim, eu acredito que nenhum governante do mundo quer ver perecer a sua população, ou não deveria, né? E, enfim, ainda mais caindo entre cidade e cidade, se rendendo.
é uma situação a levar em consideração e eu não me valho dessa linha de raciocínio. Ok. Uma pergunta, Vini? Tive aqui só, digamos assim, um encaminhamento para lembrar a questão dos civis. Então, as levas de, digamos, moradores dessas localidades. Ou seja, nós teríamos mais um episódio, entendeu? Como aconteceu recentemente, de vários seres humanos se lançando em mar, norte da África, para tentar uma vida nova nos países europeus. E esse contingente, professor, como é que o senhor vê aí, de certa forma, a fragilidade dessas pessoas tendo que sair, né, da sua pátria para tentar, não com esses rumores de guerra e a coisa tomando proporções maiores, é algo que essas populações devam estar indo para a Europa centro-ocidental, não é isso? Por assim dizer? Inflando, digamos assim, né? Esse contingente. Realmente, na minha opinião, o que pode acontecer de pior é a falta de assistência às pessoas que vão ficar mais atingidas frontalmente com isso, né? É o povo russo, é o povo ucraniano. Hoje cedo eu via um apelo de jogadores de futebol brasileiros que jogam na Ucrânia para que, enfim, deixassem um país, né? Enfim, imaginem vocês, quem mora lá, que tem que deixar sua casa, sair correndo, tomar abrigo. Às vezes é uma pessoa que está voltando do trabalho e tem que procurar abrigo em algum lugar porque está tendo bombardeio e aí não tem como entrar em contato com a família. Enfim, é uma situação desoladora, se a gente for parar para pensar, né? E uma crise humanitária dali, enfim, né? Possibilidade. Agora, as possibilidades, digamos assim, como outrora nós tínhamos, digamos, como o senhor falou aí, a Ucrânia, Rússia, leste europeu, União Soviética, por assim dizer. São todos irmãos, né? Essas levas de seres humanos poderiam estar não indo para a Europa centro-ocidental, mas sim para a Rússia. Na verdade, muitos deles vão tomar esse caminho. Né? Muitos deles, esse caminho vai ser tomado por eles. Né? Para a Rússia, provavelmente, que é um país enorme, mas, enfim, também não se deve levar em consideração a questão de eles irem também para o resto da Europa. Né? A Ucrânia é um país reconhecidamente com um certo grau de industrialização, é um país cujas reservas de bens minerais é muito abundante, o solo ucraniano é muito fértil, e, enfim, né, eu imagino que no caso de uma crise humanitária, que isso não ocorra, que fique bem claro, mas que é possível que eles mesmos se dividam ali, né, entre os países que compunham uma vez a União Soviética, mas que também se espalhem pela Europa, Estados Unidos, enfim. A lógica caminha para isso. Agora, uma pergunta, Vitor. Você não acha que os países da Europa, a própria OTAN, né, os Estados Unidos ali, a Rússia nem vou colocar mais, né, porque todo mundo sabe que a Rússia não cumpre no caso Putin, né, não cumpre o que promete, né, na questão das armas nucleares que a Ucrânia tinha, né, foi, se eu não me engano, o terceiro país com maior arsenal nuclear do mundo, quando se desfez a União Soviética. E aí, aquela coisa toda para eles entregarem as armas nucleares e se comprometeriam com a segurança da Ucrânia. E agora que a Ucrânia está desarmada, você não acha que a OTAN
deixou totalmente a Ucrânia à mercê, vamos dizer assim, abandonada? A realidade toda é que, enfim, né, com o fim da União Soviética, esse arsenal foi para a Ucrânia, e o que é que a Ucrânia ia fazer? Porque a gente fala de armas nucleares, mas existe um know-how por trás enorme. A questão não é você ter a arma. Você ter arma nuclear talvez seja o mais basilado, é o mais básico. É o mais básico. Enfim, quando há uma assinatura de um tratado que devolve essas ogivas para a Rússia, é também entendido como uma forma de reparação para a Rússia. Parece estranho, mas é tido como uma forma de reparação para o povo russo. Enfim, nem sempre a segurança se faz por meio nuclear. Talvez não se passava na cabeça dos ucranianos que um dia algo assim fosse ocorrer, né? A pergunta que mais surgiu durante o dia, até pelos meios das redes sociais, no próprio YouTube mesmo, com os analistas internacionais, que as pessoas mais comentavam, né? Dizia assim que com armas nucleares, se a Ucrânia... usava até essa frase, se a Ucrânia tivesse com as armas nucleares, a Rússia pensaria 2 vezes. E aí, o que é que você me diz disso aí? Estou passando a bola para você aí. Então, a pergunta seria no sentido do que a Rússia pode fazer em relação a ela ter armas nucleares? Assim, o que mais estão comentando é o seguinte, que a Ucrânia hoje ela está despreparada porque ela entregou as armas nucleares e ninguém veio ao seu encontro. Beleza. Mas se ela tivesse com as armas nucleares, a Rússia talvez não invadiria, porque ela pensaria 2 vezes. Por exemplo, como a Coreia do Norte, eles têm as armas nucleares para assegurar a sobrevivência do regime, não é isso? Eles não têm assim, a visão expansionista, como assim o Irã tem, no caso. Mas se a Ucrânia tivesse para assegurar a sua existência, você acha que a Rússia estaria invadindo hoje? Me parece pouco improvável. Muito pouco improvável, porque, enfim, eu acho que a destruição causada por uma arma nuclear é inimaginável. Então, essa é a ideia que eu tenho em relação a isso. Mas eu penso também que talvez a movimentação que aconteceu na Ucrânia para que eles devolvessem essas ogivas nucleares para a Rússia também era uma forma de, enfim, como posso dizer, nunca se imaginariam que talvez algo assim fosse ocorrer realmente, né? Enfim, né? Às vezes a história cobra seu preço. Pois é. Fábio? Olha, tem 2 perguntas aqui para o Vitor, mas o rapaz fez uma colocação aqui, gostaria muito de saber da sua opinião. Ele disse assim, que Vladimir Putin estava acompanhando tudo, só esperou as eleições dos Estados Unidos e estudou o perfil do novo presidente. Assim, ele tirou as tropas do Afeganistão, ele disse, esse aí é medroso. E aí, Vitor? Rapaz, que coisa, né? Será que ele estava realmente... Porque os Estados Unidos era considerado como a maior potência, hoje não é mais. A verdade é essa. Você concorda com o comentário desse ouvinte que ele atacou a Ucrânia por ver que o Biden é um líder teimoso, covarde, etc. e tal? Assim, honestamente, sendo bem sincero com vocês aí, o amigo ouvinte também, essa gente boa que me escuta, eu imagino que talvez a Rússia já tivesse esse plano e talvez eles estivessem pensando um bom momento para fazer investidura disso mesmo. Em primeiro lugar, porque hoje os Estados Unidos continua sendo a grande potência mundial, porém é uma potência em declínio, em visível declínio. Agora, um dia que haja um vácuo de poder, como é o que aconteceu quando os Estados Unidos saem do Afeganistão e da forma que foi,
é complicado, né? O Biden não é o presidente mais popular que tem nos Estados Unidos. Enfim, esse ano ele vai enfrentar ele vai enfrentar eleições lá de meio de mandato. Enfim, isso tudo entra em jogo, mas também a gente tem que olhar para a Europa. Hoje teve manifestações do Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, do presidente Emmanuel Macron da França, e todas elas foram falas no sentido de opor-se ao que a Rússia estava fazendo e também em favor de sanções econômicas, mas nenhum deles chegou e disse a si mesmo, não, vamos colocar tropas para combater os russos. De você ser favorável a sanções e você mandar tropas é um caminho enorme. Agora, eu concordo com o colega no que diz respeito ao trato de parte do presidente americano, presidente Biden. Talvez a situação pudesse ter sido feita de outra forma, talvez esse convite para fazer parte da OTAN poderia ser feito de outra forma. Por isso eu digo que talvez o trato diplomático do Trump fosse diferente em relação a isso, né? Então, ele também trocou farpas com o presidente russo, né? E, enfim, percebam vocês, amigos, que se vocês procurarem no Google FHC e Putin, ano 2001, ele já era o presidente. Se vocês procurarem Putin Lula, ele era o presidente. Putin Dilma, Putin e Temer, Putin Bolsonaro, é ele. Tem um breve período ali depois da primeira metade da década de 2000 que ele não foi o presidente, ele foi o primeiro-ministro. Mas, fora isso, ele tem mais de 20 anos de governo. E com as reiteradas mudanças na Constituição e voltas que a vida dá pela Rússia, ele possivelmente vai conseguir um mandato até 2036, ou seja, daqui a 14 anos, quase. Então, vai ter sido um homem, se não me falha a memória, eu acho que ele já comanda a Rússia por mais tempo do que Stalin comandou a União Soviética. Então, enfim, né? Noves fora, não vou entrar em relação à questão da persona dele, eu acredito que fica muito claro que se trata de uma pessoa que se vale de meios nada democráticos para manter-se no poder e para calar a oposição. Então, eu acho que não resta muito debate sobre a pessoa do Putin em relação ao seu trato com a sociedade local e os seus pares, mas percebam isso. Nós vamos ter todos esses presidentes do Brasil, e eu digo mais, o próximo, seja quem for, também vai ter reunião com o Putin. A não ser que daqui para lá o Putin faleça, alguma coisa do tipo, mas em condições normais de temperatura e pressão, ele vai também se encontrar com o próximo presidente, seja quem for. Fábio? Sim, um ouvinte também fez um comentário, na verdade, uma pergunta. Qual o risco de Putin? Você acha que não? Pela velocidade que vai, por exemplo, para quem está por cima, a Rússia está por cima, né? Então, assim, já atacou a primeira vez, acho que a Lava já está até de amanhecer o dia. Você que já tomou até o aeroporto, confirma? De manhã já começa a atacar, entendeu, Romero? É muito provável que ele ataque... Praticamente já foi ganha a guerra, né, Vitor? Porque se acabou com a Força Aérea, eu ouvi dizer, rapaz, o ataque foi tão devastador que a Força Aérea teve que pousar em outras localidades, né, em países vizinhos. Eles atacaram as bases. Então, pense que ataque foi esse, viu? Um ataque devastador. É por isso que eu digo, não foi algo pensado, enfim, em janeiro para cá. Já tem um tempo. Você conseguir desestabilizar as Forças Armadas dessa forma assim tão rápida, né? Difícil. Devastador. Então, mas, na sua opinião, corre esse risco da Rússia realmente dominar toda a Ucrânia devido a estar assim, já praticamente com todo o controle sobre si, não? Creio eu que sim.
honestamente. O negócio está feio. Está feio. O Putin disse que queria apenas uma desmilitarização, né? Mas ninguém acredita mais no Putin, né? Depois de ele ter dito que não ia invadir, cegamente está louco agoniado. por ele. Fala, Vonei. Não, eu quero até pegar Tá quieto digamos hoje. assim, a preocupação do Fábio Araújo, que a coisa está complicada. Sim. E se realmente a Rússia tomar, o senhor acredita que possa acontecer? E daí? E em tomando, o que é que acontece mesmo? Porque a gente está aqui em um confronto, digamos, de ideias, de análises, talvez, como o senhor falou, não vou entrar nesse mérito, nessa questão da persona, do Putin, ele quer se perpetuar no poder, tem uma política digamos, de ações não democráticas, evidentemente, ok. Mas qual é os dissabores que essa tomada da Rússia, tomando o território ucraniano, isso pode vir, digamos, a milindrar e digamos, deixar as coisas por assim dizer, o próprio Estados Unidos, digamos, e o resto ali da Europa centro-ocidental. Porque o pastor Fábio aqui, ele chegou a fazer uma cara meio que, sim, meu Deus, e agora? Sim. E se de outra forma? Eu quero entender. Por exemplo, nós estamos aqui, o senhor está como analista, nós estamos aqui como analistas. Qual é a nossa tendência, evidentemente? Aí o ouvinte que é perspicaz, esse programa mesmo, que eu estou ouvindo, essas pessoas defendem o quê, evidentemente? E a gente faz análise aqui, mas a gente sempre tem a nossa, digamos, a coisa tem inclinação, evidentemente, né? Qual é o mal que a Rússia pode trazer para o mundo, professor? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo, né? O que eu acredito, sinceramente, é que vamos supor que a Ucrânia ceda e se torne Rússia. Pronto. É uma possibilidade. Aí vai se tornar Rússia, tudo que a gente conhece como Ucrânia vai se tornar Rússia. Enfim, uma hora as coisas vão se normalizar, mas é inegável que vai haver ali um sentimento de revanche por parte de quem é ucraniano, assim como hoje existe de quem é ucraniano e se acha russo, ou de quem é russo e está lá, que acha que deve tudo ser parte da Rússia. Mas me dá a entender também que o próximo passo, uma vez dando certo a questão da Ucrânia, o passo é a Bielorrússia, que é também próxima ali, né? Inclusive algumas incursões feitas em relação incursões que foram feitas à Ucrânia aconteceram partindo de Belarus, Bielorrússia. Então me parece que pode vir a ser algo dessa linha também. Boa. Mais ouvinte aí? Hoje o ex-presidente Donald Trump deu entrevista e disse que E aí? Em hipótese alguma. E aí, Victor? As declarações polêmicas aí do Trump. Exatamente, né? Ele está numa posição meio cômoda agora. Uma coisa é a gente ver o que está acontecendo, outra coisa é estar na pele de quem está na situação, Isso, né? Verdade. São coisas totalmente diferentes. Por isso que eu digo que quando a gente fala sobre essa questão, né, se o Trump faria diferente, é difícil, né? É difícil a gente dizer isso. Como eu disse anteriormente, é uma suposição que eu tenho. Mas, enfim, se vai ser na realidade assim, bom, ninguém sabe. Eu sei que o Trump está numa posição cômoda para apontar o dedo, né? Pois é. Pois é, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Vamos deixar o Vitor aí falar um pouquinho mais sobre seu trabalho, sobre a estudante de voz e os cursos, né, que eles estão promovendo
o Vitor, que já é a segunda vez aqui conosco, essa excelente aula aí de geopolítica, ele também que é professor de Direito Internacional, e brevemente vai estar aqui para falar sobre Direito Internacional e sobre Israel também, né, que ele está nos devendo aí uma aula aí sobre Israel. Mas fique à vontade aí, Vitor, você tem aí 1 minuto para falar sobre os cursos, sobre o Stand Voice, sobre o seu trabalho. O Vitor, que brevemente vai estar aqui conosco, palestrando. A André já está preparando aí, já está preparando a sua vinda, e a perspectiva é grande. Bom, né, acho que em primeiro lugar quero agradecer aos amigos aí que dispuseram um pouco do seu tempo, da sua atenção para me ouvir, a essa galera maravilhosa da Voz de Israel por ter estendido o convite. Quando o amigo Eliomar me contatou, falei, meu amigo, estarei lá, e toda vez que ele me fazer esse bom convite, eu vou aceitar, porque é muito bom ter esse contato com vocês. Agradeço aos amigos que mandaram as perguntas aí. Bom, né, enquanto colaborador da Stand Brasil, também fico muito feliz de ter cedido esse espaço para que eu também possa falar da nossa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, de cunho educacional. A gente educa a respeito dos temas de Oriente Médio, sobre o conflito israelo-palestino, de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma sucinta, para que a gente consiga realizar aquela que é a nossa mais nobre missão, que é a educação como um caminho para a paz. Então, eu acredito que minha fala aqui, minha humilde fala, esse tempo aqui que estive com vocês, tenha servido como uma forma também de trazer a paz através do conhecimento. São situações, são tempos sombrios que a gente vive, mas eu tenho certeza que a educação, a diplomacia, o bom trato entre os povos dão a tônica, né? Faço um apelo para que isso seja observado. Bem em breve também, os nossos amigos aí que estão ouvindo da Bahia vão ficar sabendo de cursos que a gente vai promover. Está chegando março tem bastante novidade. Eu tenho certeza que o amigo Eliomar vai dar em primeira mão para vocês vários cursos de curta duração, cursos de pequena duração, grupos de estudo. Inclusive, estarei capitaneando um grupo de estudos a respeito de teoria das relações internacionais aplicada à formação de estados no Oriente Médio. Então, já fica a deixa aí, acho que o amigo Eliomar vai, estou dando notícia em primeira mão, os amigos que se interessarem. Bom, agradeço mais uma vez também em nome da Stand Brasil, agradeço vocês todos pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas. Espero ter ajudado vocês. E, bom, é isso, né? E um abraço aí também para todos da Stand Voz, né? O André, que esteve aqui 2 vezes conosco, 2018 e 2019, a Cléo Assunção, Sabrina, enfim, né? Todos, para não ficar faltando ninguém. Então, esse é o programa Voz de Israel. O Vitor Oliveira vai estar brevemente conosco, novamente falando sobre direito internacional. Quero agradecer a entrevista aí do Vitor, em nome de todos aqui do A Voz de Israel. O programa A Voz de Israel vai ficando por aqui. Retornamos na próxima semana, com fé em Deus.